E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco sobre programação orientada a objetos e orientada a componentes. Provavelmente em alguma aula no YouTube vocês vão acabar ouvindo a programação orientada a eventos como arquitetura, mas ambos estão certos e não tem nenhum problema nisso. Bom, espero que vocês gostem da aula de hoje e bora começar o vídeo! Bom, na aula de hoje, assim como está aqui na apresentação, eu vou explicar para vocês os conceitos tanto de programação orientada a objetos quanto programação barra arquitetura orientada a componentes, como funciona na prática nas duas. Eu vou passar para vocês alguns exemplos práticos de ambas os estilos de programação, digamos assim. Eu vou passar alguns pilares da programação orientada a evento e programação orientada a componente, que é Event Source, Event Bus, Kafka e RabbitMQ, sei lá, tanto faz. E além, no final, assim como eu faço em todos os outros estilos de programação, a comparação entre eles, como que você deve utilizar ele no seu dia a dia ou em algum projeto mirabolante que você vai fazer durante a sua vida, né? Até porque você é muito animadinho. Bom, vamos lá. O que é a programação orientada a componente, né, gurizada? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que diabos é a programação orientada a componente. Mano, mano não, né? O pessoal, então, uma coisa que provavelmente vocês vão perceber que é muito parecido é no React. Por mais todo mundo aí, ó, reacteiro, aí, ó, os front-end aí que gosta de React, React, vocês vão ver que ele é totalmente moldado para você utilizar esse estilo de arquitetura, tanto na separação, na estrutura do seu projeto, onde é tudo separadinho, bonitinho, você percebe que fica tudo bem organizado. Daí tem uma definição técnica para isso, que é um paradigma onde o sistema ele é construído através dos componentes independentes que são reutilizáveis e encapsulados, e eles se, se comunicam por interfaces bem definidas. Assim como no React, quando você está lá no seu bloco da sua pasta, lá naquela raiz, você vê que tem a pasta Components, onde tem os componentes que você pode reutilizar ao longo do sistema como um todo. A gente tem as pages, que também que é onde você vai utilizar os seus components. E os componentes basicamente são componentes que a gente pode reutilizar em diversos lugares do nosso projeto. Um botão é um ótimo exemplo. Você pode ter vários tipos de botão, porém, você sempre vai usar um botão em determinados lugares do seu projeto. Um link, por exemplo, você sempre vai colocar um lugar para você clicar e direcionar o usuário para outro lugar. Isso a gente sempre usa. Um input também é a mesma coisa. Tudo que o usuário vai interagir normalmente é um componente que muitas das vezes a gente reutiliza para deixar o nosso código menos repetitivo e muito mais modular. Além disso, o termo simples que eu poderia dizer para vocês é como se fosse montar um Lego. Ou seja, cada peça tem uma função clara, que pode ser utilizada em outro projeto, ou no mesmo projeto várias vezes. Assim como um Lego, você pode ter um pininho de... Pino não, pino de Lego, uma pecinha de Lego, de duas pontinhas. Você pode usar ele em uma cacetada de lugar diferente. Mas, isso não quer dizer que você necessariamente seja obrigado a fazer isso. Até porque tem vários tipos de peças que podem se encaixar melhor no que você está fazendo. Lá ele. Vamos lá. Agora que eu já expliquei essa parte, deixa eu passar aqui o slide. Ai, 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 ai. A estrutura de um componente, né, pessoal? A interface pública, que normalmente é o que vai ser manipulado no front-end. A implementação interna,
como que ele vai ser utilizado dentro do nosso back-end, por exemplo. E o estado interno, como que funciona, como que ele vai ser utilizado e quais são os pontos que vão ser inseridos nele para a utilização dele na nossa aplicação como um todo. Deixa eu pegar aqui a definição bonitinha para ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Aqui, GG. Então, a comunicação via propriedades. Normalmente, o que vai diferenciar um componente do outro vão ser as nossas propriedades. Ou seja, a gente só vai conseguir determinar o que é o que se a gente conseguir nos guiar através das nossas propriedades ou por a nomenclatura das nossas classes, que muitas vezes vão te ajudar um pouquinho no nosso CSS. Bom, deixa eu passar aqui o slide. Um exemplo prático aqui. A gente tem a nossa função button. E como é que vai ser? Aqui, ó, a gente tem um label ou click. Ou seja, toda vez que a gente clicar no nosso botão, a gente vai começar o nosso evento dentro da nossa função. Ou seja, vai começar algo a ser feito. Assim que a gente apertar no nosso botão, a gente indexa aqui, ó, a gente tem o nosso componente que retorna uma label, que não vai ser, que nesse caso está sendo utilizada como uma variável. E a gente vai ter outro botão, que vai ser o nosso botão comprar. Aqui, o nosso button é onde a gente está sendo renderizado. Aqui em cima é a nossa função em si, para que ele serve, as propriedades dele. E embaixo, a gente só tem a nossa renderização, que normalmente é o que a gente vai colocar lá na nossa app.tsx ou JSX, lá na nossa estrutura do React, por exemplo. Bom, um exemplo do back-end é a nossa classe de pagamento, aqui. Assim, a gente vai processar o nosso valor e a gente vai, obviamente, não necessariamente, tá? A gente coloca um log, só para a pessoa que estiver utilizando a aplicação poder se guiar no que está acontecendo. Aqui a gente coloca um log, que é um exemplo, de pagamento sendo processado. E não necessariamente isso daqui é viável e seguro. E aqui a gente indica o nosso valor, que no caso seria o valor do pagamento como variável. Depois, a gente tem aqui a nossa variável de ambiente, que é a constPayment. E ela, dentro da nossa classe, ela acaba virando uma instanciação da nossa classe, ou seja, a variável de ambiente ela pode ser utilizada para instanciar outra variável dentro daquela função ou de outras funções. E aqui a gente tem a nossa finalização do processamento da nossa classe, que é o Payment Process Payment, devolvendo o nosso resultado do processamento do pagamento, no caso. Bom, a gente, como eu falei, a gente acaba utilizando a programação orientada a componentes em, como é que eu posso dizer, em frameworks ou bases de front-end, em stack front-end, ou seja, no Angular, no React, às vezes, não sempre, no Vue, em microservices, que normalmente a gente vai reutilizar várias coisas para deixar o nosso sistema como um todo muito mais modular. Em vez de a gente ter um bloco gigantesco, que a gente vai ter que repetir ele 200 vezes, a gente divide ele em várias coisas, que são os nossos serviços. A gente pode utilizar isso para melhorar o desempenho de uma aplicação Node quando a gente está utilizando um sistema monobloco. Ou seja, a gente tem o nosso servidor, que normalmente as pessoas acabam deixando tudo num bloco só. Estrutura monobloco. A gente divide isso em microserviços para melhorar o desempenho da nossa aplicação e aumentar a nossa manutenibilidade. Assim, deixando nossos sistemas muito mais modulares e, obviamente, é algo muito recomendado dentro de Design System, para a gente deixar a nossa aplicação, o nosso sistema como um todo, muito mais escalável. Bom,
Agora que comecem os jogos, eu já tô falando rápido pra caramba, até porque, spoiler, programação orientada a eventos é complicado pra caramba de explicar. E já que eu sou uma pessoa que come massinha todo dia às 4 da tarde, vai ser meio difícil pra mim explicar isso pra vocês. Mas eu espero que vocês entendam. Bom, o que diabos é a nossa programação, arquitetura orientada a evento? Meu amigo, então, a nossa definição técnica é que, basicamente, a arquitetura onde os componentes se comunicam através da emissão e consumo de eventos. Ou seja, é basicamente como que a gente vai entender como que as coisas se conversam lá dentro. Ou seja, normalmente a arquitetura orientada a eventos, ela vai prezar pelo fluxo das coisas. Lembra? Vocês lembram disso nas últimas aulas? Ou seja, de acordo com aquele componente, se eu clicar naquilo ali, se eu clicar nele, um evento vai ser chamado. E esse evento pode ocasionar outro evento. E, parando para pensar, tudo isso é um evento só. Deu para entender? Bom, uma explicação simples que eu poderia dar para vocês é um sistema que reage através dos acontecimentos, assim como eu expliquei. Exemplo: você faz seu pedido no iFood, por exemplo, o pedido é criado. Depois disso, o restaurante recebe o seu pedido. Ele vai processar ele e depois o entregador é notificado para poder levar para sua casa ou parar na sua esquina e comer seu pedido enquanto ele fala lá no app que não encontrou a sua residência. Você vai assistir ele comendo seu delicioso hambúrguer da varanda da sua casa, enquanto você aperta seu celular como se estivesse apertando a garganta dele. Meio específico? Eu também acho. Já me aconteceu. Bom, vamos voltar para a aula. Agora eu vou explicar para vocês o que é a programação desacoplada de uma maneira muito simples. Aqui, a gente tem o nosso fluxo tradicional, onde a gente deixa tudo mais enxuto, o que é fácil de entender, porém, parando para pensar, é algo que pode problematizar as coisas quando a gente pensa num sistema um pouco mais complexo. Bom, o serviço A, ele chama o serviço B. Ok, isso é muito fácil de se entender. Mas o fluxo orientado a eventos deveria funcionar assim. Cada passo deveria ser exemplificado e indicado. Ou seja, o serviço A, ele publica o evento, ele busca o Event Bus, os serviços interessados, e o A chama o serviço B. Assim, tudo é indicado para que você possa ter o controle do que está acontecendo dentro daquele evento. Entende? Bom, um exemplo do código. Fica muito mais fácil de explicar aqui, por mais maluco que isso possa parecer. Bom, deixa eu pegar aqui. Aqui, a gente tem as nossas duas variáveis de ambientes, que vai ser o nosso emissor de eventos e o nosso Event Bus. Aqui, a gente tem o nosso serviço de escuta, que fica aqui no nosso início da Event Bus, onde uma ordem é criada, o nosso pedido, no caso, e é enviado um console, obviamente, com o nosso Order ID. Normalmente, quando a gente cria um pedido, por questão de organização, ele sempre precisa ter o nosso primary key, digamos assim, o nosso ID, que é basicamente a nossa carta de identificação. Aqui o nosso console é meramente ilustrativo, só para indicar que foi enviado o e-mail do pedido. Depois, a gente tem a nossa função de criação da order, onde a gente indica que o nosso pedido foi criado e indica qual que é o ID daquele pedido, a nossa carteirinha. E depois, a gente emite para o nosso Event Bus que a criação daquele pedido foi feita e indica o nosso pedido. E aqui a gente imprime basicamente uma lista ou uma indicação de variável que aquele pedido é aquilo ali mesmo. A gente pode... Aqui o nosso exemplo para no 1, mas esse código aqui poderia ser utilizado para emitir 200, 300 pedidos e ia funcionar normalmente. Aqui, basicamente, é o nosso serviço de publicação daquela ordem, onde a gente consegue evidenciar aquele evento.
Beleza! Agora eu vou explicar para vocês o que diabos é o Event Bus. Para que tem um ônibus dentro do nosso código? Calma, não é tão maluco quanto você pensa. É algo até simples de se entender. Basicamente, o nosso Event Bus é o centralizador dos eventos. Ou seja, em tecnologias reais, normalmente é utilizado com Apache Kafka, com RabbitMQ, com AWS, SQS e etc e tal. A função, basicamente, é receber os eventos, distribuir para os consumidores e garantir a entrega. Assim como um ônibus funciona. Você recebe os eventos, no caso, os passageiros, você distribui eles nos pontos com a garantia de entrega. Você não entra num ônibus pro shopping Anália Franco e por algum diacho de motivo acaba em Osasco. Isso definitivamente não deveria acontecer. Escalabilidade. A programação, a arquitetura orientada em eventos vai te ajudar muito na escalabilidade do seu projeto. Até porque sempre quando você consegue dividir o seu projeto em a sua aplicação em microserviços, fica muito mais fácil de você aumentar a manutenabilidade, a usabilidade do seu código e a fácil implementação. Ou seja, um exemplo bem fácil. O que é mais fácil de você implementar, por exemplo, a sua feature nova? Num negócio imenso, exemplo, um servidor Node com 800 linhas de código ou 3 microservices separadinhos que se instanciam, que tem no máximo 200 linhas cada um. Percebe? Fica algo muito mais fácil de se manter e muito mais fácil de aumentar sua produtividade, tanto no seu trabalho quanto naquele projetinho pessoal que você está fazendo. Bom, eu já falei isso daqui, só que com as minhas palavras, eu não preciso falar de novo. Espero que você tenha entendido. Bom, o que diachos é o Event Sourcing? Basicamente, como é que isso funciona? A conta, ela é criada. Primeiro evento. Segundo, o depósito é feito sem leleus. Depois, o usuário efetua um saque de 30. Outro evento, que dentro pode ter outros microeventos. E depois, ocorre outro saque de R$50. Quanto que o nosso amiguinho ficou no total? Se você sabe matemática básica, provavelmente você sabe o resultado. E como brincadeirinha aqui do vídeo, eu quero que você deixe o resultado aqui nos comentários, beleza? Espero que você esteja prestando atenção. E se você não responder e colocar aqui nos comentários, o Fábio Akita vai aparecer na tua cama para puxar o teu pé. Tá me entendendo? Tá te entendendo, né? Você vai aprender assembly na marra. Bom, agora eu vou explicar para vocês aqui como que a gente pode utilizar o Event Sourcing. Aqui a gente começa a nossa função, que pode ser dividida, mas vamos deixar assim que já está bem enxuto. A nossa função depósito, bom, essa const events é um array, ou seja, é uma lista de eventos. Lembra que eu falei que você pode ter um evento principal e pode dividir ele em microeventos? É assim que funciona, exatamente assim que está aqui. Dentro do nosso array de eventos, a gente tem o nosso primeiro evento, que é uma função. Ou seja, é a nossa função de depósito, onde a gente coloca dentro do depósito a atribuição de um valor e indica o que ele é. É um depósito? Ele está fazendo um saque? Não, é um depósito. Aqui, ó, type deposit e o nosso valor, que é o que a gente está depositando na nossa conta. Além disso, a gente tem a nossa withdraw. O que seria a nossa withdraw? Basicamente, a gente pode utilizar o withdraw, nesse caso aqui, para a gente poder indicar qual valor é feito no saque. Isso que é withdraw, ok? Withdraw é saque em inglês. Eu me enrolei um pouquinho, mas depois eu lembrei. Bom, aqui a gente tem a nossa withdraw. Basicamente, serve para a gente sacar o nosso dinheiro do banco. Imagina se não desse. Meu amigo. Ok. Depois,
a gente tem o nosso outro evento, que é a função de balanceamento. O que seria isso? Basicamente, a gente está calculando aqui o que está sendo feito dentro das nossas contas. A getBalance, basicamente, seria o nosso fluxo de transações dentro da determinada conta do usuário. Ou seja, aqui a gente está fazendo um depósito e retorna o nosso fluxo de transação. Beleza, de boa. Depois, a gente vai adicionar outro evento que ocorreu, que vai ser o saque do usuário. A gente adiciona isso dentro do nosso fluxo de transação e encaixa dentro da nossa base de eventos. Bom, conseguiram entender? Aqui é uma função, é um fluxo, é um conjunto de eventos simples para a gente determinar tanto o depósito de dinheiro numa conta, de uma maneira bem enxuta mesmo, bem macaco que é banana, bem o céu é azul, e o nosso saque. Conseguiram entender? Espero que sim. E se ficaram com dúvida, não tem problema, é só colocar aqui nos comentários que eu posso te ajudar com isso. Bom, um exemplo real que eu poderia dar para vocês é o Git. Como que ele funciona? Quando a gente está programando, utilizando o Git, normalmente, depois de cada alteração no nosso código, o certo seria a gente dar um commit, ou seja, indicar o que aconteceu naquela determinada alteração. Isso é muito importante e eu vou fazer um vídeo sobre como você deixar os seus commits muito mais usuais, ou seja, como que aquele commit realmente pode ser útil para você. Você não vai meter um commit cleaning, commit debug, não. O que você fez? Você precisa deixar aquilo explícito, entendeu? Beleza. Cada commit é um evento, entendeu? Que aconteceu. E o histórico é mantido, porque você tem um fluxo de commits que fica dentro do seu repositório no GitHub, por exemplo. E o estado ele pode ser reconstruído, ou seja, você pode voltar para aquele último commit, você pode, se você tiver mais de uma branch, você pode dar um merge para juntar elas. Diversas coisas que você pode fazer dentro do sistema do Git. É algo muito legal e, bom, se vocês pedirem aqui nos comentários, eu prometo que eu faço o vídeo. Bom, vamos começar aqui. Agora a comparação da arquitetura de programação orientada a componentes e orientada a eventos. Como está aqui na apresentação, a organização estrutural é presente nos componentes, foco na modularização, ou seja, você consegue utilizar várias coisas em diversos lugares diferentes, tornando algo muito mais modular e customizável, digamos assim. Bom, muito usado no front-end, como eu disse anteriormente, você vai ver muito isso tanto no nosso React, quanto no Angular, no Vue, ou qualquer outro lugar que você utilize para fazer a sua stack do front-end. E bom, obviamente, como eu falei desde o início da aula, a reutilização, onde você pode reutilizar os componentes que você criou em uma porrada de lugar diferente. Além disso, a gente tem aqui os nossos eventos, que tem basicamente o foco dele é a organização comportamental, o foco em comunicação, até porque você consegue indicar melhor o que está acontecendo dentro da sua aplicação como um todo e você consegue aumentar a comunicação entre os microserviços da sua aplicação. Entendeu? Muito usado em sistemas distribuídos, como sistemas de pagamento, por exemplo, e CRUDs. Você sabe o que é CRUD? Basicamente é um sistema de criação, edição, cadastro, login, etc. e tal. É um sistema de cadastro, login, edição, esse é o básico. É o feijão com arroz do dev. Isso é um CRUD. E é muito bom para escalabilidade. A la creme do componente é a reutilização e a la creme do eventos é a escalabilidade. Porque você consegue deixar o seu sistema com a arquitetura orientada a eventos muito, 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 muito mais fácil de você dar manutenção e adicionar aquela feature nova. Bom, agora
como que a gente pode usar isso? Normalmente, você vai utilizar a orientada a componentes e interfaces, sistemas modulares, micro frontends e design systems, como eu já falei durante a aula, e eventos em sistemas distribuídos, alta escalabilidade e processamento assíncrono. Eu vou fazer uma aula só por isso. Eu não vou explicar isso aqui agora, porque eu não quero explicar as coisas correndo para vocês. E logs auditáveis. Normalmente, os logs eles vão basicamente falar, ó, isso daqui aconteceu, agora passou para isso daqui, ei, agora tá aqui, agora tá lá, aqui tá ali, agora tá lá, e ele passa para cá e vai para cá, e ele vai para cá e vai para cá, aqui ó, tchá, aqui ó, tome, aqui ó, tchá, tchá, aqui ó, tome, tome, não é verdade? Ok, beleza. Eu vou explicar isso de logs auditáveis. Basicamente, os nossos logs, eles vão funcionar como os nossos indicadores de eventos, ou seja, dentro de uma determinada função, cada evento que vai ocorrer nela precisa ter um log para você conseguir entender o fluxo de ação que está acontecendo dentro dela. Deu para pegar? Espero que sim. Bom, para finalizar, um resumão delicioso, só para você entender, para ver como que você pegou, se você realmente pegou a aula. Vamos lá. Os componentes, eles organizam os sistemas em peças reutilizáveis. Como eu já disse anteriormente, os eventos, eles organizam os sistemas através das nossas reações dos nossos fluxos de acontecimentos. Ambos reduzem o acoplamento dentro do nosso sistema e ambos aumentam a escalabilidade. Portanto, como um bom programador, sempre preze por utilizar os dois no seu desenvolvimento e sempre preze por estudar um pouco mais sobre ele. Aprofunde mais. É uma aula bem breve agora, por isso eu peço que você tome um tempinho para poder se aprofundar mais nesses dois temas, porque são dois tipos de arquitetura e estilos de programação que vão ser muito úteis em toda a sua vida como desenvolvedor. Vai por mim. É melhor você me escutar. Espero que você tenha gostado da aula. Deixa seu like. Comenta uma coisa, qualquer coisa, pode ser um comentário bobo ou alguma dúvida que você teve, que eu vou te responder. Espero que você tenha gostado do vídeo e falou!